Gostaria de saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Para mim é uma grande alegria de poder estar aqui. Agradeço de todo o coração ao convite que foi feito pela irmã de Jaci, o maestro Sírio, o pastor Marcos Alberto, para eu poder estar aqui. Sempre é uma alegria estar falando para uma igreja que ama a área musical. E eu louvo ao Senhor porque foi nessa igreja que eu comecei os meus passos na música, né? Foi falado aqui. Eu penso que a orquestra Kadosh é como um iceberg, né? Esse grande bloco de gelo que só fica uma parte de fora. Eu penso que a parte interna vive a escola de música, né? São horas e horas, a maior parte das pessoas, a igreja não vê porque eles se reúnem aos sábados pela manhã. Eu posso dizer, aproveito para fazer a publicidade, pode fazer? Meus filhos estão matriculados, estão gostando, né? Se você ainda não tiver essa oportunidade, não tem limite de idades, né? Eu como músico, eu pergunto assim, você toca um instrumento? A pessoa diz não. Eu digo, não, a resposta em si, ainda não. Porque sempre existe uma possibilidade para aprender algo novo e, sobretudo, para louvar ao Senhor. Então, louvado seja o Senhor por todos vocês que estão aqui, que Deus também possa recompensar a cada um. Eu sempre penso que a música aqui por mais que a gente tenta ser perfeito, fazer o melhor, e eu sei que vocês estão fazendo o melhor, mas sempre tem essa imperfeição, né? Tem que afinar os instrumentos que desafinam, né? Tem que comprar um instrumento de qualidade, e às vezes o dinheiro é reduzido, né? Não é qualquer um que pode ter um violino Stradivarius, por exemplo, e aí vai. Mas a gente vê que no céu, toda essa imperfeição vai desaparecer. Lá será a perfeição absoluta do louvor. Nenhuma voz desafinada no céu. Nenhum instrumento desafinado no céu. Louvor perfeito por toda a eternidade. E nós aguardamos esse grande dia que está chegando. O tema que foi proposto para este encontro, o 8º aniversário, é Vamos, contem o que sonharam. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia juntamente comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou estar lendo na nova tradução na linguagem de hoje, que é da onde foi tirado o tema. Assim diz o texto. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores. Isso é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir o vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou, por que vocês estão com esta cara tão triste hoje? Eles responderam, cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que estes sonhos querem dizer. É Deus que dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Amém. Então nós falamos aqui de sonhos, e é tão maravilhoso, quem sabe você que está sentado aí, pode até se relembrar agora de algum sonho que teve nessa noite. Na verdade, todos nós sonhamos. Segundo os neurologistas, a maioria não se lembra do que sonhou durante a noite. Mas todos sonham, porque fazem parte da nossa capacidade neurológica. Os sonhos faz parte do nosso cotidiano. Agora, quando um sonho vem da parte de Deus, é algo que nos sacode. É algo que nos leva a refletir. Não é um sonho qualquer. E é esse tipo de sonho que nós vamos falar aqui. José do Egito, quero especificar, porque tem outros Josés que sonharam, né? Tem o José, esposo de Maria, que sonhou que tinha de sair para o Egito e assim por diante. Mas José do Egito, ele teve vários sonhos.
E nesse processo, Deus mostrou e revelou planos, revelou a sua vontade. Eu posso dizer aqui nessa manhã que é apenas uma maneira de Deus falar conosco, porque todos nós podemos sonhar. Alguns muitos, alguns menos. Vamos à definição. O que é sonhar? Segundo o dicionário, em seu sentido primário, a palavra sonho designa parte da atividade cerebral de um indivíduo adormecido. Ou seja, tem duas maneiras aqui, eu quero separar: sonhar de olhos fechados quando você dorme e também sonhar de olhos abertos, mas aí está mais ligado a planos, objetivos, a desejos. Eu tenho um sonho de realizar algo. Você está sonhando de olhos abertos. E aquele que diz, eu nunca tenho sonho. Eu já encontrei pessoas que dizem, eu não tenho sonho. Eu nunca sonho durante a noite. Como acabei de dizer, os sonhos não são lembrados, mas você continua sonhando e vai continuar sonhando. Isso faz parte da vida. Mas você vai se lembrar daquilo que é essencial para você. E aí, vem alguns conselhos práticos antes de entrar no texto. Quando Deus te dar um sonho, guarde isso no seu coração. Se possível, eu, por exemplo, sonho raramente. Então, tem um caderninho do lado da minha cama. Então, se for um sonho que realmente eu sinto que é algo de Deus e que me acorda, porque o sonho que vem de Deus não é aquele que vai fazer você virar de um lado para o outro e depois pega no sono e continua dormindo ou roncando. Não, ele vai te fazer vai te dar um chacoalhão. Então, se você acordou com o seu sonho, anote. Anote, porque você pode esquecê-lo e ele vai poder ter um significado para você. Agora é interessante de notar que muitas vezes as pessoas às vezes pensam que o sonho é para os outros, mas a primeira pessoa para a qual o sonho fala é você. Acabamos de ler um texto e não foi o copeiro que disse, olha, hoje à noite, padeiro, eu sonhei com você. Não foi o padeiro que disse para o copeiro, eu sonhei com você. Cada um teve o seu sonho. Isso é muito importante para nós refletirmos nessa manhã, porque o tema convida cada um a contar o seu sonho. Então nós vemos aqui, voltando para o texto, capítulo 40 de Gênesis, esses 4 personagens que estão aqui. José do Egito, o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros e mais para frente o faraó, o rei do Egito, também teve sonhos. Alguns sonhos poderão marcar as nossas vidas. Todos podem sonhar, mas apenas alguns sonhos eles irão mudar e abalar as nossas vidas. Então, se a gente fala de sonho de José do Egito, tem que voltar um pouco, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 37, que vai falar quando esse jovenzinho teve uma sequência de sonhos. Primeiro, 2 sonhos. A Bíblia diz que ele era adolescente, tinha aproximadamente 16 anos de idade, o texto fala sobre isso. E ele teve esse sonho, e ele contou o sonho. E nesse sonho, como já falei, ele era o personagem principal. Vamos ver o primeiro sonho, 37:5. Ele teve um sonho e contou aos seus irmãos. Escutem, eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Olha, é um sonho assim que os irmãos dele ficaram irados, irritados. Você é o menor de nós. E como é que você sonha que tem 12 feixes, que eram 12 irmãos, e você fica de pé e a gente se curva diante de você? Ficaram irritados. Um exemplo aqui para mim e para você. Talvez o seu sonho vai irritar muita gente. Outros vão ficar irritados com o seu sonho. Mas se o sonho é de Deus, se cumpre. Pode passar o tempo que for, vai se cumprir. Porque o que Deus promete, Ele cumpre, Ele vela pela sua promessa. E aquele sonho veio de Deus. Talvez depois dele receber uns esculachos, ele ficou todo murchinho. O feixe se curvando também.
Mas ele guardou aquilo no coração. E depois teve um segundo sonho para confirmar o primeiro. Às vezes Deus vai fazer com você isso também. Um segundo sonho para confirmar o primeiro. Vejamos o segundo sonho. Capítulo 37, versículo 9. Depois José sonhou outra vez e contou este sonho aos seus irmãos. Ele disse: eu tive outro sonho. Dessa vez, agora ele sonhou grande. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Aí o negócio ficou mais difícil. Porque os irmãos foram para o pai e disse: você está escutando o que ele está dizendo? Além das estrelas, tem o sol e a lua. Olha, às vezes tem sonhos que é fácil de... O pai foi logo dizendo: peraí, você está querendo dizer que ele se viu ali, o pai, né, o sol. A mãe, sua mãe, a lua. E os seus irmãos estrelas, todos vão se curvar diante de você? Mas, o versículo 11 mostra a experiência do patriarca Jacó. Diz: mas o seu pai ficou pensando no caso. Talvez o pai disse: o que Deus está querendo dizer com esse sonho? O que vai acontecer com esse adolescente? O que vai acontecer com esse menino? E se nós avançarmos mais para frente, nós vamos ver o cumprimento. Está no Gênesis capítulo 42, versículo 6. Como governador do Egito, que era José, os anos se passaram, né? Quem vendia cereais às pessoas era José, que vinha de outras partes da terra. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Anos e anos se passaram, mas o sono se tornou realidade. Se você, meu irmão, minha irmã, tem um sonho, guarda o seu sonho. Espere. Eu vejo aqui uma ligação muito ampla entre o sonho e a fé. A fé de que um dia o sonho vai se realizar. E muitas pessoas não entendem o processo entre o sonho e a realização do sonho. E para José foi muito longo e doloroso. Ele foi vendido 2 vezes como escravo. Vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas que passavam e ia para o Egito. E lá eles revenderam José como escravo para Potifar. Ele ficou trabalhando ali. Mas Deus estava com ele. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. O mundo passa, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Então o que você pode fazer? Conte o seu sonho. Compartilhe o seu sonho. Talvez muitas pessoas, eu já até escutei dizendo: mas José ele contou para as pessoas erradas. Não, ele contou para as pessoas certas, que eram os irmãos dele. Senão os irmãos nunca iam se lembrar se ele não tivesse contado para eles. Quando se cumpriu, os irmãos depois se lembraram do sonho. E ele não guardou nenhum rancor. Nós vemos no capítulo 42 de Gênesis que os irmãos ficaram com medo dele. Será que ele vai se vingar de nós? E Rubens até tentou lavar as mãos. Olha, vocês na verdade, vocês queriam matá-lo. A ideia foi minha de vendê-lo. A ideia foi minha. Está vendo? Tudo aí foi culpa de vocês. Mas José disse: não, venham para cá. Aqui tem fartura de alimento no Egito. Traga o meu pai também. Tragam, venham para cá. Ele cuidou bem, porque ele sabia que era um plano de Deus. Estava por trás de tudo o que aconteceu. Estava por trás daqueles sonhos. Então, todos podem sonhar. Segundo lugar, alguns sonhos irão nos abalar. Terceiro lugar, Deus pode nos falar por meio de sonhos. Você crê que Deus pode falar hoje por meio de sonhos? É apenas uma das maneiras que Deus pode utilizar para falar conosco. Livro de Jó, capítulo 33, versículo 14 e 15 diz: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhes damos atenção. De noite, na cama,
quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala de várias maneiras. Mas o problema, meus irmãos, está aqui. O problema está em nós. Muitas vezes nós não estamos atentos ao que Deus está querendo nos falar. Seja por sonho ou de outras maneiras. Nós vemos que levou um tempo ali para Samuel, Deus estava querendo falar com aquele menino, ele estava ouvindo a voz e pensou que era o Eli, o sacerdote. Foi várias vezes lá, Eli, você está me chamando? E o Eli diz, não te chamei, vai deitar, menino. De noite, Deus fala. E tem pessoas, meus irmãos, que pensam que Deus é como nós. Você vai dormir e você pensa, agora o Espírito Santo vai dormir comigo. Pega até um travesseirinho aqui, Senhor, deita aqui comigo, dorme. Nosso Deus não dorme, meus irmãos. Nunca. A Bíblia diz que, Salmo 121, não cochila nem dorme o guarda de Israel. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. E quem sabe Deus está falando com você enquanto você está dormindo. Aí você pensa, não, Deus vai falar amanhã, quando eu levantar, que eu vou fazer a minha oração, o meu momento devocional, Deus vai falar comigo. Não, Deus pode falar no meio da noite. E quantas vezes, meus irmãos, Deus já te falou com você durante a noite? A resolução de um problema, Deus falou e te mostrou durante a noite. Você acordou com a solução. Porque Deus fala enquanto você dorme. Não fica pensando que você dormiu aqui, o Espírito Santo fez as malas e foi para o outro lado do mundo, onde é noite. Você acordou, ele foi para lá. Você dormiu, ele voltou para cá. Não, ele não dorme, ele trabalha. Ele trabalha nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Deus trabalha ao teu favor enquanto você está dormindo ou enquanto você está acordado. Quarto lugar, Deus é aquele que nos ajuda a interpretar os sonhos. Amém? Então tem vários tipos de sonhos. Você pode pensar aí, quais são os tipos de sonhos? Pode ter sonhos fisiológicos, ou seja, é aquele que dramatiza algo que o seu corpo está passando. Eu posso dizer de uma maneira bem simples, é o sonho de barriga cheia. Já ouviu falar? Quando você come muito antes de dormir. E aqui acontece muito sonho de barriga cheia, porque o pessoal tem costume de comer muito tarde. Eu vejo lá na Europa, o pessoal janta às 18 horas, 19 horas, né? E depois, antes de dormir, é um chazinho e pronto. Mas às vezes o pessoal depois fez o que... Aí vai na churrascaria à noite, depois do culto. Aí come, depois vai voltar e aí não vai conseguir dormir. Aí tem sonhos, aí tem aqueles sonhos loucos e ele fica sem saber, né? Fica desesperado porque teve um sonho, mas na verdade não foi de Deus. Foi que você comeu muito antes de dormir. Simplesmente isso. É um sonho fisiológico. Tem sonhos psicológicos porque você está muito cansado, estressado. E aí você vai começar a sonhar alguma coisa, vai antecipar alguma coisa por causa do seu estresse. Você está estressado no seu trabalho, você já está antecipando o sonho que você está sendo mandado embora. Olha que coisa. Agora, cuidado. Você precisa pedir discernimento ao Senhor. Não se deixe levar pelos seus sonhos ou qualquer sonho que apareça. Eu vi uma vez um jovem que chegou e disse, pastor, eu sonhei que Deus me mostrou uma irmã da igreja, quem sabe vai ser a minha esposa, né? Eu disse, olha, eu já fiquei com o pé atrás, esse tipo de sonho, não sei não, né? E aí disse, qual é a irmã? É aquela irmã ali. Eu disse, meu irmão, mas aquela irmã é casada. Esse sonho não vem de Deus. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então a gente tem que pedir o discernimento ao Senhor. Senhor, esse sonho vem de ti? Porque Satanás também pode enganar muita gente. O profeta Isaías fala dos sonhos, dos profetas que sonham sonhos que não vêm de Deus. Sonhos de inspiração maligna. E isso pode enganar muita gente. Mas fique aplumado na palavra do Senhor. E que a palavra de Deus possa ser um plumo para o seu sonho.
Você sonhou um sonho? Venha para a palavra, para saber se a palavra dá respaldo para o seu sonho. Senão, ele não vem de Deus. Agora, nós vemos aqui também nesse texto, vendo a questão do José, que ele recebeu a capacidade para explicar os sonhos, e aqui ficou bem claro que vinha de Deus. Se a gente vai para o livro do profeta Daniel, acontecia a mesma coisa. Nabucodonosor teve um sonho, na verdade foi quase um pesadelo que ele sonhou, e de repente, o que aconteceu? Ele chamou os magos, os adivinhos, para dizer o que eu sonhei. O que foi que eu sonhei? Ele disse, mas os adivinhos da corte ficaram, não, mas conta o sonho que a gente vai dizer a interpretação. Não, eu não me lembro do sonho. Ele esqueceu do sonho. Vocês vão ter agora que dizer o que eu sonhei. Senão eu vou mandar matar vocês, a família, todo mundo. E Arioque, o Céfalo, foi lá para Daniel. Olha, gente, a gente vai tudo morrer amanhã, porque, olha, o rei falou isso. E Daniel foi buscar o Senhor. Foi buscar a interpretação do alto. E Deus se manifestou para ele e disse: há um Deus no céu que revela mistérios. E Deus, ele é poderoso para revelar ao rei o seu sonho. E Deus revelou. Daniel buscou e Deus revelou para ele qual era o sonho. Deus também revelou para José qual era o resultado do sonho. E nós vemos que para isso é necessário uma comunhão, em primeiro lugar aqui, comunhão profunda com Deus. Para interpretar sonhos é necessário uma vida de comunhão com Deus. Segundo lugar, uma vida de submissão e obediência a Jesus. Nós vemos que durante o percurso de vida daquele jovem, ele guardou uma vida limpa, uma vida de santidade. Ele foi tentado muitas vezes. Potifar disse, olha, está aqui a chave do cofre da minha casa. Você agora é o meu secretário particular. Tome conta de tudo aqui da casa. E aquele jovem, ele foi fiel a Deus. Deus estava preparando ele para algo muito maior. Então, se Deus te dá um sonho, seja fiel nas coisas pequenas. Aquele que é fiel no pouco, o Senhor diz, ele vai colocar sobre o muito. Mas às vezes você é provado. Outra prova naquela casa daquele homem. A esposa de Potifar começou a dar em cima daquele jovenzinho tão lindo. E ela chamava ele, venha se deitar comigo. Ele disse, olha, o meu Senhor me deu o direito de tomar conta dos negócios dele, mas você é a esposa dele. Deus tem algo preparado para mim mais na frente. E ele resistiu, e foi por causa disso que ele foi parar na cadeia. E ali, o texto que acabamos de ler, ele já estava ali por muito tempo, sem merecer, injustiçado, mas Deus tinha um plano para cumprir o sonho da vida daquele jovem. E tem também um plano para cumprir com o teu sonho, meu irmão, minha irmã. Deus tem um plano. Não se precipite, espere o tempo de Deus. Aquele que crê não se apressa. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Qual é o seu sonho? Qual tem sido o seu sonho? Algo particular? Os seus sonhos precisam ser contados. No capítulo 40, versículo 8, que é o tema aqui do nosso encontro. Vamos, contem o que sonharam. Você precisa contar os seus sonhos. Alguns conselhos. Cuidado com quem você conta o seu sonho. A vida de um sonhador é dura, é uma vida dura, viu? As pessoas não vão te entender. Não entenderam José. Perseguiram, ele foi maltratado, ameaçado de morte, esquecido. Mas Deus não se esqueceu dele. Busquem a interpretação dos seus sonhos na palavra de Deus. Isso é muito importante. Porque se você tem um sonho que contradiz a palavra de Deus, não vem de Deus. Ontem à tarde nós voltávamos de carro e conversávamos. Eu conversei com os nossos filhos, diz, amanhã eu vou pregar sobre sonhos. Aí meu filho René, ele disse, papai, eu tive um sonho muito interessante. Eu estava num lugar muito bonito
E eu pensei, esse lugar é o céu, mas que lugar bonito, essas gramas verdejantes, tão lindo. Mas ao mesmo tempo, pai, eu fiquei triste porque os meus melhores amigos não estavam lá. Aí, sabe, papai, depois eu disse, não, esse lugar era muito bonito, mas não era o céu, porque no céu não tem tristeza. Eu disse, olha que interessante. Porque ele sonhou que o lugar é bonito, tem lugares bonitos nessa terra. Mas ele se tocou que ele estava triste naquele lugar. E no céu não tem tristeza. Então ele disse, eu estou em um lugar bonito, mas ainda não é o céu, porque lá não tem tristeza. Então cuidado, tenha o discernimento do seu sonho. Irmão, eu sonhei, eu tive um sonho. Eu sonhei que estava andando nas ruas de ouro, mas na verdade eram uns paralelepípedos, assim, umas barras de ouro. E de repente eu dei uma topada e eu senti uma dor, eu gritei. E o anjo veio para me... No céu não existe dor. Nós seremos anjos, teremos corpos glorificados. Então, você está vendo? É o discernimento da palavra. Se você ler a Bíblia, você vai saber que nós teremos corpos transformados no céu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com os sonhos mentirosos. Eu vou ler o texto de Jeremias 23:32. Eis que eu sou contra, diz o Senhor, os que profetizam sonhos mentirosos. Deus é contra. Então, fale apenas o que o Deus mostrou e pare ali. Ponto final. Deus se encarrega de fazer o resto. Muitas vezes, a primeira pessoa relacionada ao seu sonho é você mesma. Cuidado disso. Tem tanta gente que tem sonho para os outros. Eu sonhei que vai acontecer isso com você. Deus me mostrou que vai acontecer isso com você. Eu já escutei muito. Mas eu vejo que a maior parte dos sonhos aqui fala primeiro com a pessoa. Como que Deus tem falado, meu irmão e minha irmã, com sonhos? Não enterre os seus sonhos. Espere no Senhor. Ele vai fazer os seus sonhos se realizarem no tempo certo. Preparando essa mensagem, eu me lembrei desse versículo de Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aqui eu quero fazer distinção entre o sonho dormido e o sonho acordado. Mais uma vez. O sonho, quando você está dormindo, é o que vem de Deus. E você também pode sonhar acordado. Mas nessa maneira, os seus planos, os seus desejos, os seus propósitos para o futuro. Eu sonho em ser isso. Quantas crianças falam, né? Papai, quando eu crescer, ou mamãe, quando eu crescer, eu quero ser isso. É um sonho. Então, muito cuidado para você não abafar o sonho. Não, isso não é possível para você. Você nunca vai chegar lá. Quanto pai, quanta mãe já falou isso para os seus filhos? Né? O filho veio com sonho e você joga um balde de água fria. E quem sabe que Deus está dando um sonho para o seu filho, para a sua filha, para a sua neta, para o seu neto. Cuidado. Faça como Jacó. Ele guardou no coração e começou a refletir. O que está acontecendo com esse menino? E no tempo certo, Deus vai fazer o plano dele se realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 55:22. Confie os teus cuidados, eu vou mudar aqui. Confie os teus sonhos ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confie o seu sonho diante do Senhor. Faça uma checagem ali. Senhor, esse sonho é da tua vontade? É realizável? A Bíblia diz que aquele que quer construir uma torre, primeiro deve se assentar para ver se tem os meios para concluí-la. Senhor, se o Senhor está comigo, se o Senhor faz parte desse projeto, pega na minha mão, Senhor, vamos juntos. E Deus estava na prisão com José. Todo o percurso de vida dele, Deus acompanhou aquele jovem. Até que o plano se concretizasse e ele se tornasse o quê? O vice-governador do Egito. O maior país da época. A maior potência da época. Deus pode fazer os seus planos se realizar, meu irmão, minha irmã. Me lembrei do
Martin Luther King, esse pastor americano, que discursou em 28 de agosto de 1963, o discurso tão conhecido, I Have a Dream. Eu tenho um sonho. É tão lindo, eu tirei um tempo para ler o que ele discursou naquele dia. Um jovem pastor que morreu tão novo, com 39 anos de idade ele tinha quando ele faleceu. E ele disse aqui que o sonho dele era ver uma América, Estados Unidos da América, né? E o mundo com igualdade entre os negros e os brancos. Uma parte. Ele disse, eu tenho um sonho que meus 4 filhos pequenos viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Ele começou, eu tenho um sonho, esse é meu sonho. Nós vemos que muito dos sonhos do pastor Martin Luther King se cumpriu. E ele não viu a realização dos sonhos, da maior parte dele. No final do discurso dele, ele citou Isaías 40, versículo 4 e 5, que diz, eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado, todas as colinas e montanhas serão niveladas, os lugares acidentados se tornarão planos e os lugares tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor será revelada e todos os seres a verão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz também que nos últimos dias, está em Joel capítulo 2, e foi confirmado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, pelos apóstolos, que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que diz o texto? Sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Eu posso ver aqui que nos últimos dias, nos tempos que antecedem a volta de Cristo, vai ter uma multiplicação de sonhos. Amém? Todos vão sonhar. Os velhos, os jovens e as crianças, porque o Espírito Santo vai ser derramado. Então, meu irmão, minha irmã, você tem um sonho. Guarda o seu sonho. Conte o seu sonho. Viva com intensidade uma comunhão com Deus, para que Ele torne possível a realização dos seus sonhos. Saiba que você vai encontrar muita gente para tentar acabar com o seu sonho. Vai ter muita gente que vai enterrar os seus sonhos. Mas fique firme, porque no tempo de Deus eles vão se cumprir. Foi verdadeiro para José, vai ser verdadeiro para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Convido você a fechar os seus olhos. Pode ficar sentado mesmo. Pode ficar sentado. Feche os seus olhos simplesmente. E quem sabe você vai, Deus, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de algum sonho que você disse, não, isso não vai se cumprir. Não é para mim. Nunca. Tem gente que vai fazer. Para Deus nada é impossível. Quem sabe você tem um sonho enterrado. Deus não esqueceu. Se veio dele, vai se cumprir. Então ore ao Senhor nessa hora. Vamos orar juntos? Pai querido, aqui está o teu povo reunido na tua igreja. Nós te pedimos, ó Pai, com base nesta palavra, nós tomamos em um ato de fé e confiança no Senhor, que o Senhor é aquele que promete o que cumpre. E quem sabe aqui está o meu irmão, a minha irmã, que tem sonhos que ela imagina que nunca vai se cumprir. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor controla a velocidade dos acontecimentos. Nada escapa ao teu poder, ao teu controle. O Senhor é aquele que dá a última palavra em relação a todos os acontecimentos da nossa vida. Portanto, nesta manhã, Senhor, eu te peço, venha reacender a chama deste sonho, para que essa pessoa possa dizer, Deus é poderoso, Ele está comigo. Ele vai fazer esse sonho se cumprir. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção, a tua graça seja sobre nós. Que nós possamos continuar firmes te servindo todos os dias da nossa vida. Independente do sonho que recebamos ou não, o nosso objetivo é contigo. Um dia nós seremos semelhantes ao Senhor.
Um dia nós teremos um corpo glorificado, não precisaremos mais sonhar no céu. Nós aguardamos, ó Pai, a tua volta. Nós aguardamos o dia quando o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja, o teu povo. O nosso desejo é subir para estar contigo por toda a eternidade. Renova em nós essa esperança, Senhor. Que nada venha, ó Pai querido, tirar esta meta, esse objetivo de diante de nós. Que nós possamos correr a nossa carreira olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Faz um milagre na nossa vida e recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém.